Olá, sejam muito, mas muito bem-vindos ao Despertamente. Eu sou o Davi e que alegria, que energia boa estar aqui para o nosso primeiro encontro oficial. E eu sou a Ana. Gente, é oficial. Estamos no ar, sejam bem-vindos à nossa casa, a este espaço onde a gente vai unir o melhor de dois mundos, a ciência que explica e a sabedoria que guia. Davi, eu tô tão animada que nem sei por onde começar. Eu também. É a realização de um sonho. E para começar com o pé direito, a gente escolheu um tema que, olha, mexe com todo mundo. Ana, me diz uma coisa. O que é cura para você? É só, sei lá, tomar um remédio e o sintoma sumir? Ou tem algo mais profundo aí? Pergunta de R$1 milhão, hein? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nossa inspiração vem de um livro incrível chamado O Médico e o Mestre, do Dr. João Paulo Mendes. Ele propõe uma visão que eu amo, a de que nós somos um pacotinho completo. Corpo, alma e espírito. Não dá para cuidar de uma parte e esquecer das outras. Exatamente. E vamos ser sinceros, quem nunca sentiu isso na pele? Sabe aquela dor de cabeça que misteriosamente aparece bem no dia de entregar um trabalho importante? Ou aquele frio na barriga, aquela reviravolta no estômago antes de uma conversa difícil? Sei, o meu estômago é um expert nisso. Ele sabe das minhas reuniões tensas antes mesmo de eu abrir a agenda. Nosso corpo é o maior fofoqueiro. Ele conta tudo que a nossa mente está sentindo. E é sobre essa conexão que a gente vai mergulhar hoje. Então se preparem, porque hoje vamos entender por que o corpo fala e às vezes até grita. E como a gente pode aprender a ouvir? Vamos começar por aí, Davi, pelos sinais do dia a dia. Aquela dor nas costas que piora na semana de fechar as metas no trabalho, a gastrite que resolve apacar justo quando a ansiedade está a 1000. É impressão minha, o nosso corpo tem um timing perfeito para mostrar que a gente passou do ponto? Não é impressão não, é ciência. O nome disso é doença psicossomática. Psico de mente, soma de corpo. A sua mente e o seu corpo estão batendo um papo o tempo todo. E isso, olha, não é novidade não. Milhares de anos atrás, já estava escrito no livro de Provérbios. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A sabedoria antiga já tinha sacado essa conexão. É a tradução poética perfeita. Um espírito para baixo realmente parece que drena nossa energia vital, deixa a gente murcho, com o corpo pesado. E hoje, a ciência consegue colocar isso em números. O livro do Dr. João Paulo traz uns dados assim impressionantes. Por exemplo, um estudo da Harvard Medical School. Eles acompanharam pessoas por anos e descobriram que emoções negativas crônicas, tipo raiva e pessimismo, aumentam significativamente o risco de infarto. Não é pouca coisa. Uau! Então, guardar rancor faz mal para o coração no sentido literal da palavra. Literalmente. E tem mais. A Associação Americana de Psicologia publicou uma pesquisa mostrando como a depressão pode derrubar o nosso sistema imunológico. Sabe quando você está triste para baixo e parece que pega um resfriado atrás do outro? Pois é. Suas células de defesa ficam, digamos, desmotivadas também. Faz todo sentido. O emocional abala nossa fortaleza. A culpa, em grande parte, é de um hormônio que ficou famoso, o cortisol. Ele é o hormônio do estresse. Em pequenas doses, ele nos ajuda a reagir, a fugir do perigo. Mas quando a gente vive estressado cronicamente, o corpo fica inundado de cortisol. E isso causa uma inflamação generalizada. É como se o seu corpo estivesse em estado de alerta máximo, o tempo todo. E esse incêndio interno abre a porta para um monte de doenças. Poxa, é uma explicação muito clara. Então, o cuidar da nossa paz de espírito, das nossas emoções, não é um luxo, é uma necessidade básica de saúde, tão importante quanto, sei lá, comer bem ou fazer exercício. Exatamente. É a primeira peça do quebra-cabeça da cura integral. Mas não é só sobre o que a gente sente, é também sobre como somos tratados quando precisamos de ajuda. E isso nos leva a um ponto fundamental, a empatia. Esse ponto é crucial. Pensa comigo. Qual a diferença entre um atendimento médico mecânico, sabe, onde o profissional mal olha no seu rosto e só foca no seu exame,
E um atendimento humanizado, onde o médico te ouve, te olha nos olhos, se importa de verdade com a sua história. Muda tudo. Muda completamente a experiência do paciente. No livro tem uma história linda que me emocionou muito. A da Dona Maria e do Dr. Carlos. A Dona Maria era uma paciente cardíaca, tomava os remédios certinho, mas vivia triste, apática, sem vida. Um dia, numa consulta, o Dr. Carlos parou tudo e perguntou: Dona Maria, fora a doença, o que mais está acontecendo? O que a senhora gostava de fazer que não faz mais? Uma pergunta simples, mas poderosa. Poderosíssima. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, contou que amava dançar, mas que depois que o marido faleceu, nunca mais tinha ido a um baile. O Dr. Carlos, então, além de ajustar a medicação, deu uma receita diferente. A senhora vai encontrar um grupo de dança e vai voltar a dançar. É uma ordem médica. Adorei a ordem médica! E aí, o que aconteceu? Meses depois, a Dona Maria voltou para o retorno e era outra pessoa. Mais corada, mais falante, mais feliz. A saúde do coração dela melhorou, mas, mais importante, a alma dela tinha voltado a dançar. O Dr. Carlos entendeu que não adiantava tratar só o órgão, ele precisava tratar a pessoa. Isso é empatia na prática. E o mais incrível, Ana, é que a ciência hoje consegue medir o impacto disso que você acabou de descrever. Não é só uma história bonita, tem efeito mensurável. Um estudo publicado no Journal of General Internal Medicine é fantástico. Eles avaliaram médicos e descobriram que aqueles com os maiores níveis de empatia, medidos por uma escala validada, tinham pacientes diabéticos com resultados clínicos muito melhores. O controle da glicemia era mais eficaz. Sério? Que sensacional! Então quer dizer que um médico mais atencioso e empático ajuda, de fato, a abaixar o açúcar no sangue do paciente? Exatamente, porque o paciente se sente mais seguro, mais motivado a seguir o tratamento, ele cria um vínculo de confiança. A conclusão do estudo é essa: a empatia do médico é um fator terapêutico, ou seja, a ciência comprova com todas as letras. Atenção, carinho e uma boa escuta também são parte do tratamento. Não substituem os remédios, claro, mas potencializam a cura. Isso nos conecta, tem outra força curativa gigantesca que muitas vezes a gente subestima. A nossa rede de apoio. A nossa turma, nossa gente. Exato. Sabe aquela canja de galinha de amigo que parece que cura mais que qualquer xarope quando a gente está gripado? Não é só o frango, né? É o afeto que vem junto. Ter pessoas com quem contar, amigos, família, uma comunidade, faz uma diferença brutal em qualquer processo de adoecimento. É o antídoto para o isolamento, que é um veneno para a saúde. Com certeza. E tem uma passagem bíblica que o livro também cita, que para mim é a imagem mais poderosa de uma rede de apoio em ação. Está em Marcos capítulo 2. Havia um homem paralítico e seus amigos queriam muito levá-lo até Jesus para ser curado. Mas a casa onde Jesus estava lotada. Impossível entrar pela porta. E o que eles fizeram? Eles não desistiram. Subiram no telhado da casa, fizeram um buraco no teto e desceram o amigo de maca bem na frente de onde Jesus estava. Você consegue imaginar essa cena? A fé, a amizade e a ousadia desses homens. Eles literalmente abriram um buraco no teto pelo amigo. Isso sim é ter uma rede de apoio. Que imagem espetacular! É a prova de que juntos a gente encontra soluções que sozinhos seriam impensáveis. E, mais uma vez, a ciência vem para aplaudir essa sabedoria. Inúmeros estudos mostram que um forte suporte social fortalece o sistema imunológico, diminui os níveis de estresse e até aumenta a expectativa de vida. Ou seja, ter amigos para fazer um buraco no teto por nós, literalmente nos ajuda a viver mais e melhor. E por falar em fé, como a dos amigos do paralítico, esse é o outro pilar que o livro explora. Muita gente encontra na fé e na oração uma força imensa para enfrentar as dificuldades. E a ciência, que por muito tempo olhou para isso com desconfiança, hoje está investigando com mais curiosidade. E o que ela tem encontrado?
Coisas fascinantes. O livro cita o trabalho do neurocientista Dr. Andrew Newberg, que estuda o cérebro de pessoas em oração ou meditação há décadas. Usando exames de imagem, ele mapeou o que acontece na nossa cabeça nesses momentos. E é incrível. Conta pra gente de um jeito que a gente entenda, por favor. Pode deixar. De forma bem simples, a oração e a meditação profunda ativam áreas do nosso cérebro ligadas ao bem-estar, ao planejamento e ao foco, como o córtex pré-frontal. Ao mesmo tempo, elas diminuem a atividade na amígdala, que é o nosso centro do medo e do estresse. É como se você apertasse um botão que aumenta o volume da calma e abaixa o volume da ansiedade. Isso libera química boa no corpo, imagino? Exatamente. Essa atividade cerebral estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina, que está ligada ao prazer e à recompensa, e a serotonina, que regula o humor. Basicamente, a oração pode ser, ela causa um banho de química do bem no seu cérebro. A ciência não está dizendo se Deus está ouvindo, mas ela está confirmando que o ato de orar, de se conectar com algo maior, tem um efeito fisiológico real e positivo no corpo humano. Que maravilha! É a ciência validando uma prática que traz conforto e esperança para bilhões de pessoas há milênios. Isso mostra que não precisamos escolher um e outro. Eles podem caminhar juntos. Perfeitamente. Mas agora, a gente precisa falar de um ponto que o livro levanta e que é importantíssimo. Quem cuida de quem cuida? Nossa, Davi, esse é o pulo do gato. Como é que um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde pode cuidar bem dos outros, ser empático, estar presente, se ele mesmo estiver esgotado no seu limite? É impossível. A ferramenta de trabalho de um profissional de saúde não é só o bisturi ou o estetoscópio. É ele mesmo. Sua mente, sua paciência, sua capacidade de ouvir. Se essa ferramenta não estiver afiada, o cuidado fica comprometido. O livro menciona algo que eu achei genial. Até o mestre, Jesus, se retirava. Ele ia para lugares desertos para orar, para se reconectar, para encher o tanque de novo. Se ele, que era quem era, precisava dessas pausas, imagina nós, meros mortais. É uma lição poderosa sobre autocuidado. Hoje, a gente tem um nome técnico para esse esgotamento profissional, síndrome de burnout, e ela atinge em cheio os profissionais de saúde. É um problema real, grave. Por isso, práticas como meditação, ter hobbies, praticar esportes ou simplesmente ter tempo para não fazer nada são essenciais, não são luxo, são manutenção da ferramenta de trabalho. E é a base de tudo, né? Tem aquele mandamento que todo mundo conhece, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente sempre foca na parte do amar o próximo, que é linda e essencial. Mas às vezes a gente esquece da condição, como a ti mesmo. A régua é o amor próprio. Exato. Se você não se ama, não se cuida, não se respeita, como é que o amor que você oferece ao outro vai ser um amor saudável, inteiro? O a ti mesmo não é egoísmo, é o ponto de partida. Para cuidar do outro, primeiro você precisa estar bem. É como a instrução no avião. Coloque a máscara de oxigênio em você primeiro para depois ajudar quem está ao lado. Fechou o ciclo perfeitamente, Ana. A cura começa de dentro, seja para o paciente, seja para o cuidador. Que conversa boa, Davi, passou voando. Recapitulando o nosso papo de hoje, a gente viu que a saúde é muito mais do que a ausência de doença. É um equilíbrio. Vimos que nosso corpo e nossa mente são super parceiros e, olha, fofocam um com o outro o tempo todo. Vimos que a empatia e o carinho não são só gestos bonitos, mas têm poder de cura comprovado pela ciência. E que ter uma rede de apoio, amigos e fé pode fortalecer nosso corpo e nossa alma de maneiras que a gente nem imagina. E por fim, a lição de ouro. Para cuidar bem dos outros, precisamos primeiro cuidar muito bem de nós mesmos. E o Despertamente é sobre isso, é sobre juntar os pontos, unir o que a ciência descobre no laboratório com a sabedoria que a gente sente na vida, no coração. É mostrar que não precisamos escolher entre um e outro. A gente pode ter os dois. A gente amou ter vocês aqui nessa estreia e a conversa está só começando. Foi o primeiro de muitos encontros que teremos.
E por isso, a gente quer fazer um convite explícito e muito animado. Não percam o nosso próximo encontro, porque vamos continuar despertando a mente juntos. A gente espera vocês. Um abraço grande e cuidem-se por inteiro. Até a próxima!